Olá, tudo bem? Mais uma Devocional SB Fé e nós estamos aqui juntinhos para buscar o Senhor, para que Ele possa realmente tocar verdadeiramente no nosso coração, nos transformar em áreas que precisam ser lapidadas. E hoje nós temos a, o tema: posicione-se como filho e não como escravo na terra alheia. E o nosso versículo em destaque é: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O que isso significa? Nós vamos descobrir juntos nesse momento, ok? Então vamos orar ao Senhor, vamos buscar a sua palavra, a sua unção, para que realmente toque nos nossos corações e sejamos ministrados neste momento, amém? Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos buscando a tua palavra. Senhor Deus, nos ensina a nos posicionarmos, Pai, para que através da sua palavra, para que através das nossas vidas possamos realmente ser a tua luz. Em nome de Jesus, nos guia, nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Ok, pronto. Aqui, todo o início de devocional, eu sempre apresento aqui o nosso blog, sbf.blog.br, onde tem aqui que no menu SB Fé, né, Emoções Saradas por Cristo, e nós estamos vivendo aqui a campanha Vivendo um Novo Tempo, né? Nós temos aqui os slides, né, sempre nos despertando para os propósitos do Senhor em nossa vida, vale super a pena, para você que não conhece ainda, assistir. E toda terça-feira, pelo menos até o Natal, agora estaremos às 20 horas pelo link abaixo, ao vivo, aqui, falando, né, passando essa devocional, e eu lhe convido para participar conosco ao vivo, ok? Essas fotos são todas ilustrativas, eu não vou printar sua foto e nem postar nas redes sociais, ok? Então, esse aqui é o nosso site. Se você acessar aqui, blog das ministrações, você terá acesso às ministrações, tanto do dia quanto das devocionais anteriores, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre o tema: posicione-se como filho e não como escravo na terra alheia. Por que na terra alheia? Porque nós estamos falando da Babilônia, né? Nós estamos ainda lendo o livro de Jeremias, e assim, até o dia 22 vai ser o último livro, né, do profeta Jeremias, que nós estamos estudando, e o Jeremias, ele, né, foi em Judá durante 40 anos, sempre falando: arrependei-vos, antes que haja uma invasão da Babilônia e leve o povo cativo, né, para a Babilônia. Então, os hebreus sairiam da sua terra como cativo, como escravo, para viver onde? Para viver na Babilônia com o rei Nabucodonosor e se submetendo a todas as leis locais, né? E como é que nós devemos nos posicionar quando nós estivermos em terra alheia? Como assim, né? Eu vou ser escravizado também? Se você parar para pensar, a terra alheia são todos aqueles lugares que você está, mas que você não se sente em casa, que você não se sente confortável, aquele lugar que você às vezes nem gostaria de estar, mas por algum motivo você está. Ou então você realmente até gostaria de estar, deve estar no seu trabalho, na sua escola, em algum clube, em alguma comunidade, fazendo alguma ação, mas ali você vê que o clima não é um clima propício, não é aquele clima que realmente você fica à vontade, não é aquele clima onde a presença do Senhor abunda. Então, você vai se sentir realmente como um estrangeiro, né? E aqui na leitura do Salmo 137, de 1 a 4, né? Então, assim, é uma leitura que vai fazer com que possamos refletir sobre o nosso comportamento, como é que nós vamos agir ou como agimos no momento que estamos em situação desconfortável, né? Então, assim, o subtítulo do nosso tema, né? Teve o título e agora o subtítulo é: não pendure suas harpas no salgueiro, seu louvor liberta, lhe transforma para viver um novo tempo. O que é salgueiro? Salgueiro é uma árvore,
né? Então, naquela época, os hebreus, quando eles estavam tristes, eles não louvavam e eles penduravam as suas harpas no salgueiro, numa planta, numa árvore, né? Em sinal de tristeza, de lamentação, a morte de um ente querido, enfim, né? Eram as suas leis, os seus hábitos e costumes da região, né? Naquele momento. Então, nós vamos ler hoje no Salmo 137, onde diz: junto aos rios da Babilônia, então significa que o povo já tinha sido levado para a Babilônia, já estava lá como um cativo, né? Já estavam exilados. Ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. O que é esse Sião? É o Jerusalém, é Judá. Quando eles se lembram, eles ficam se lembrando, poxa, eu estava em nossa terra, lá nós não éramos escravos, e ficavam naquele momento nostálgico, né? Lembrando de Sião, junto aos rios da Babilônia. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então, significa que não haverá louvor, não haverá cânticos de alegria, porque nós estamos tristes. Pois lá, aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Então, ou seja, todas aquelas pessoas que ainda os levaram como cativo, eles sabendo que aquele povo estava sofrendo, ainda pediam: olhem, tirem suas harpas do salgueiro, cantem para nós, nos alegrem, né? E às vezes nós temos pessoas que nos magoam, que nos machucam, e às vezes nós temos que alegrar essas pessoas ou até disfarçar, porque nós não podemos irritar, nós podemos que ser luz, né? Mas que dificuldade, né? Então, aí eles respondem: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Né? Como se eles só pudessem louvar ao Senhor, cantar ao Senhor em sua terra. Aqui está a imagem onde eu coloquei, né, esse mar aqui, simbolizando realmente as águas, ali eles olhando para o infinito e tentando ver Judá e sem conseguir, né, porque era uma terra distante. E, enfim, então eles não quiseram tirar as suas harpas do salgueiro e eles não quiseram louvar ao Senhor. E eles permaneceram se lamentando ali à margem dos rios da Babilônia, né? Aqui nessa imagem, né, então essa devocional que nós estamos tendo agora, ela ficará disponível aqui para que vocês possam assistir e compartilhar também. E a partir do momento que vocês assistirem, por favor, dá um curtir, né, se inscreva se você ainda não é inscrito, isso ajuda o canal a crescer. SBFé. Então, eu vou começar agora a ministrar um pouco dessa palavra que nós lemos aí no Salmo 137. É muito triste quando um adorador pendura suas harpas no salgueiro. É muito triste quando o adorador pendura o seu instrumento. A sua voz pode tocar o coração do ímpio. Você, estando em situações alheias à casa de Deus ou com pessoas cristãs, pode ser um propósito do Senhor para que a sua glória se manifeste. Ou seja, se você estiver em terra alheia, com ímpios e com pessoas que não são cristãs, então ali pode ser uma oportunidade, sim, para você pegar o seu instrumento, tirar a sua harpa do salgueiro, você vir com a sua voz e cantar, louvar ao Senhor, mostrar que mesmo diante dos desafios, Deus te sustenta, Deus te renova, Deus te dá a alegria, que a alegria e a paz que excede todo o entendimento, mesmo que o seu coração ali esteja ainda triste, amargurado, Deus vem e te resgata e renova as tuas forças, amém? E às vezes você pode dizer, mas eu não sei cantar. Mas nós falamos do louvor, mas pode ser uma palavra de conforto, algo que realmente você sabe, sente que pode fazer a diferença na vida daquela outra pessoa, não é verdade? Então, assim, porque nós devemos ser cristãos, na verdade, nós devemos mostrar a luz do Senhor quando nós estamos longe do templo, porque dentro do templo é fácil, né, sermos cristãos. E quando nós estamos em terra alheia, né? Então, como nós devemos nos comportar? O louvor te fortalece, te anima em meio às tribulações. O louvor espanta o mal e transforma vidas. Então,
O louvor renova a alegria. Já tivemos outras devocionais e eu sempre fico batendo na mesma tecla. Por isso que diariamente, lá no grupo do WhatsApp do SP Fé Emoções, eu estou sempre colocando o louvor do dia para que possamos renovar as nossas forças, nossos ânimos ou ouvir o louvor, né? Porque quando nós louvamos, o mal se afasta e Deus habita nos louvores. Amém? Vamos voltar ao texto, né, onde os exilados, quando penduraram seus instrumentos, suas harpas no salgueiro, que é uma árvore, né, ele significa que aquele povo de Jerusalém passou por uma experiência terrível. Então, eles passaram sim, né? Muitos perderam seus entes queridos e estavam ali como escravos e tendo que se submeter às leis da Babilônia. Algo assim interessante é que o rei Nabucodonosor, ele não obrigava que todos os seus cativos deixassem de adorar o seu Deus e adorassem apenas os deuses deles, né? Então ele deixava livre essa prática cristã, né? Essa prática religiosa, e cada um poderia continuar adorando o seu Deus. Então os hebreus, mesmo estando em terra alheia, ele tinha sim a liberdade de cultuar o seu próprio Deus, né? Nós sabemos também que lá mais na frente, né, nós temos passagens onde Nabucodonosor chamou todo o povo para que pudesse adorar uma estátua, enfim, né? Então, essa é uma história, um outro momento, onde Sadraque, Mesaque e Abidnego foi até lançado na fornalha ardente porque se recusou, né, a adorar e disse que se ajoelhava e adorava somente ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Foi uma grande prova de fé, mas nós não vamos entrar nessa história nesse momento. Mas o povo hebreu ali na Babilônia tinha essa liberdade de continuar cultuando o seu Deus, né? A profecia que o profeta Jeremias estava se cumprindo com aquele exílio, né? Porque por 40 anos ele sempre pregava arrependei-vos, arrependei-vos, e, enfim, como ninguém o escutou, então esse exílio estava sendo fruto realmente da idolatria e da desobediência do Senhor. A profecia dizia que, se não se arrependessem, eles sofreriam o juízo de serem exilados como escravos por uma nação estrangeira, a Babilônia. De fato, foi isso que aconteceu, e sentados à margem do rio da Babilônia, os babilônicos pediram que os hebreus, né, lhe cantassem uma canção, mas eles choravam e não tinham ânimo para louvar. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Né? Então, realmente é muito difícil você estando ali com teu coração amargurado, triste, e ainda ter que louvar e ainda ter que ajudar aquele que te pisou, aquele que te destruiu, aquele que te humilhou, né? Então, realmente é um desafio muito grande viver, né? E poder realmente continuar servindo ao Senhor em situações divergentes, né? O que você faz quando está triste, abatido e sem ânimo, até para levantar-se da cama? O que você faz? Porque tem aquele dia que você acorda, ai, Senhor, eu não aguento mais, né? Como vou cantar? Como é que eu vou louvar? Como é que eu vou ter alguma esperança quando tudo diante dos meus olhos só parece desgraça, solidão, desespero? Então, às vezes, quando nós olhamos com o olhar humano, sim, então às vezes só conseguimos enxergar o lado ruim da situação. Não é que você está vivendo algo bom, às vezes você passa por situações difíceis e se não tivermos uma visão espiritual, sim, só iremos enxergar os obstáculos e as dificuldades. E como é que nós vamos sair da cama? Como é que nós vamos sair da inércia, não é? Assim viviam os israelitas, ali chorando, se lamentando e se lembrando de sua terra. A profecia dizia que o cativo, né, que é o exílio, seria por 70 anos. Então, adiantaria ficar ali inertes chorando? Adiantaria ficariam ali por 70 anos à margem do rio, sem comer, sem beber, somente a lamentar? Então, não adiantaria nada. Então, algo deveria ser feito, né? Como nós vamos resgatar uma força que nós sabemos que naquele momento não existe? Quando Jeremias ele clamou, ele lamentou, né? Ele chorou diante de Deus para que a profecia não se cumprisse, de nada adiantou, né? Pois Deus não muda de ideia por causa das nossas lamentações, e sim quando há um arrependimento e mudança
de atitude. Né? Então, Deus não muda de ideia com lágrimas, mas com arrependimento. E Deus, através do profeta Jeremias, falou várias vezes: olha, fale com o povo, que eu mudarei de ideia, que eu darei o livramento, desde que se arrependam. E nada, de nada adiantou. Deus age de acordo com os seus princípios. Estaria ele correto se mudasse de ideia a cada choro e lamentação do seu povo? Que por merecimento deveriam ser abandonados? Sim, se nós formos olhar com um olhar humano, esse povo tão idólatra e desobediente não mereceria nenhum tipo de perdão ou livramento. Não é? Mas Deus é amor. A lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Sim, foi uma lei do Antigo Testamento, realmente foi dada pelo Senhor, mas Deus é amor. E ele é justiça também. E sempre resgata o seu povo para o Pai. Da mesma forma que aconteceu com o filho pródigo, né? As lembranças daquele jovem, né? Ao se lembrar de sua casa, se lembrar da mesa farta, e aí ele quis voltar para casa e o pai o aceitou. Então é assim que Deus age com os seus. Se você se arrepende, realmente se lembra, né, de tudo que você viveu com o Senhor e quer voltar para casa, Deus o traz de volta. E essa é uma promessa do Senhor. Olha, tu ficarás, né? Vós ficareis 70 anos exilados e depois vós voltareis para casa, né? Então, porque o Senhor resgata, mas precisamos passar pelo deserto, né? Agora agora estando em casa, na verdade, longe da igreja, do templo do Senhor, né? Então, essa pandemia agora está retomando novamente a quarentena. Então, assim, e agora o que fazer? Né? Você acha que seu caminhar com Deus será prejudicado porque você não está podendo ir para a casa do Senhor, para o templo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, de acordo com a sua rotina, né? A convivência realmente com os seus irmãos, isso está prejudicando o teu relacionamento com Deus? Na internet tem um meme, nas redes sociais, vocês já devem ter recebido aí no WhatsApp, esse meme aqui, olha, dessa imagem, com aí assim, o diabo falando aqui para Deus, né? Enfim, é uma simbologia aqui. Com o Covid, eu fechei suas igrejas. E aí é que Deus responde, ao contrário, eu abri uma em cada casa, né? Vistes que fechei as portas da sua igreja? Eis a resposta. Vistes que abri uma igreja em cada lar? Então, significa que o seu lar é uma igreja? Você está transformando o seu lar no templo do Senhor? O teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus e o seu lar pode ser uma igreja. Se não for uma igreja física, porque você não pode receber pessoas devido à quarentena, então existe várias formas de você poder transformar a sua casa em igreja, um culto doméstico, ou como eu estou fazendo uma devocional aqui e chamando as pessoas para compartilhar e ouvir um pouco da palavra. Existe, cada um vai encontrar a sua forma de verdadeiramente transformar o seu lar numa igreja do Senhor. E no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, que você vai colocar em prática tudo que aprendeu no templo, com os seus ministros, com suas leituras, com os louvores, com seus momentos de oração e relacionamento com Deus. Agora é a hora de arregaçar as mangas e se posicionar como filho de Deus, que ergue a sua voz, não coloca a sua harpa no salgueiro e não como escravos exilados em sua casa por causa do Covid. Mesmo que você não saia, na internet, as redes sociais estão aí para você abrir-se para o mundo, reinventar-se. Paulo, ainda preso, escreveu muitas cartas e evangelizou, ou seja, não há limite quando realmente queremos fazer a obra do Senhor. Ainda nas margens do rio, não vimos esse povo refletindo em seus erros para mudar de vida. Nós lemos que eles se lamentavam e choravam, lembrando nostalgicamente pelo perdido. Mas nós não lemos que eles se arrependeram, estavam apenas chorando e se lamentando. Né? Não é isso que Deus espera de cada um de nós. Para vivermos um novo tempo, devemos lamentar ou nos posicionar, corrigindo os erros e nos reerguemos a caminho de volta para o Pai, né? Então, o que devemos fazer? Aqui nós temos um vídeo de 6 minutos, onde mostra Daniel, né, se posicionando, né, diante lá do servo do rei Nabucodonosor, onde ele fez aquele jejum.
né, o jejum onde ele não quis se deleitar com as iguarias do rei, e ele recebeu dupla honra, e, enfim, enquanto uns estavam chorando, se lamentando, outros estavam se posicionando, mostrando a sua fé verdadeira no Senhor. Então, você escolhe em que lugar você quer estar, nas margens do rio da Babilônia, chorando, né, aposentando, pendurando as suas harpas, seus instrumentos, sua voz, tudo que você aprendeu, ou você decide se posicionar. Então, é importante que você pare um pouco e assista. Eu vou deixar aqui o link aqui em cima para que você possa assistir aqui no SBF esse vídeo. Eu não posso postar ele no YouTube porque eu não tenho direito autoral e o YouTube bloqueia o meu vídeo. Mas está aqui para que você possa assistir e realmente esse vídeo é muito impactante. Amém? Vamos assistir então? Enfim, já no palácio do rei Nabucodonosor, né, esse filme que nós assistimos agora, tiveram atitudes diferentes, né? Atitudes de quem se lamenta e a atitude daquele que se posiciona, né? Nessa passagem, a qual Daniel e seus amigos poderiam ter se encantado com toda a realeza, e realmente eles se encantaram, mas não permitiram que os seus olhos humanos falassem mais alto. Ou seja, nesse vídeo mostra que um dos amigos, o mais glorioso, né, ficou aflito para deliciar-se das iguarias do rei. Mas Daniel posicionou-se e influenciou seus amigos a caminharem no caminho de renúncia e depois viveriam a dupla honra. Em nossa jornada, irão aparecer pessoas que tentarão nos desviar do nosso propósito, por isso precisamos permanecer firmes. Daniel solicitou ao servo do rei que lhes alimentassem apenas de legumes e água, e que após 10 dias estariam mais corados e com melhores aparências em relação aos outros que iriam comer das iguarias do rei. Ou seja, foi um jejum. Nesse período de jejum, não se abstiveram apenas de uma boa alimentação, e sim viveram 10 dias de muita oração e adoração ao Senhor. Jejuar e orar, diante das adversidades, diante do confinamento, na terra estranha, para Deus sempre ser honrado através da sua vida. Amém? Mais uma vez, vem a mesma pergunta: como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estranha? Né? O 137,4, sempre aqui em evidência. Em terra alheia, nem sempre temos a oportunidade e a liberdade de expressar as nossas adorações a Deus, né? Você poderá falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, onde você está, né? Até que ponto você realmente pode falar do Senhor? Às vezes você não consegue, daquela forma direta, mas as oportunidades aparecerão. Né? Podemos começar através das nossas atitudes. Você sabia que através do seu comportamento, através da forma de se vestir, a forma como você fala, diante dos desafios que surgirem lá no seu trabalho, você vai tomar atitudes não impulsivas, sabe? E nem precipitadas, mas você vai mostrar que você tem a sabedoria vinda de Deus, aquela sabedoria divina para você agir, mesmo sem precisar falar de Deus, e sim viver Deus através das suas atitudes, do seu caminhar. Então, porque através, não daquilo que você fala, mas daquilo que você demonstra através do seu comportamento, às vezes fala muito mais do que você simplesmente pregar e no momento de agir, ir contra tudo aquilo que você falou, não é verdade? Vou dar uma outra situação. Se você vai sair com né, os seus amigos para almoçar, aqueles seus colegas de trabalho, ou da escola, ou grupo, enfim, nem a situação que você estiver. E quando surgir assuntos que não agradam o Senhor, então, assim, não tente opinar de uma forma favorável, sabe? Ou então, para ser aceito no grupo, vai, concorda, dá aquela risadinha, mesmo que você não fale nada. Enfim, como é que você vai demonstrar que aquilo não, você não vai compactuar com aquilo? Então, de uma forma gentil, diz que vai no banheiro, enfim, você, na verdade, se distancia desse momento onde o assunto realmente não vai agregar e talvez não seja muito adequado
você permanecer ali, compartilhando ali na roda dos escarnecedores, mas de uma forma gentil e sábia, como o próprio Daniel falou ali para o servo do Nabucodonosor, que não iria comer das iguarias do rei. Então, você pode aproveitar um momento também para se posicionar, para falar, para dar a sua opinião, para chamar uma reflexão, ou então tentar mudar de assunto para que as pessoas possam perceber uma diferença. Talvez naquele momento ali no grupo, né, você esteja até sendo criticado, mas você permaneça firme nos seus princípios, porque a palavra de Deus não volta vazia. Haverão aqueles que se aproximarão de você porque viu realmente uma luz de Cristo em você e precisa suprir suas carências espirituais. Mas haverão aqueles também que vão se afastar de você, pois você representa a ele tudo o que ele deveria ser ou viver, mas não consegue no momento. Então, às vezes, aquilo que você quer, aquilo que você acredita, e nem sempre você consegue viver ou não pode, ou não tem forças para aquilo, e quando vê o outro fazendo aquilo que você acha que deveria fazer também, te incomoda, e às vezes as pessoas, por não conseguir ser igual, né? Então o ataca, o afasta para que você seja o errado e ele se sentir menos mal. Então para refletir quando você estiver numa situação e você for recusado ou na verdade não for aceito por causa do seu comportamento, por causa da palavra do Senhor. Amém? Não se preocupe o que pensarão de você, seja a luz e ilumine onde a planta do seu pé pisar. Assim disse Deus a Josué. Além de Josué 1,3, está aqui o versículo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, Deus falou isso para Moisés, repetiu para Josué, se repetiu para Josué, repete para mim, repete para você também, nesse momento. Amém? Então, receba essa palavra aí do Senhor. E falando em louvor, eu encontrei um louvor assim muito bonito, eu não conhecia, da cantora Angélica Azevedo. O nome do louvor é Ore Mais. Vamos ler a letra, vamos refletir nessa letra. Senhor, é bem assim. Às vezes, em meio à noite, perdemos o sono, mas não entendemos que é o teu Espírito Santo nos chamando para orar. Então, se você acorda de noite e você não entende o porquê, levanta, vai ao banheiro, aproveita e não deita. Já ajoelha ali e fala com o Senhor. Pode ser o Espírito Santo querendo falar contigo. E às vezes ali, na calada da noite, onde a sua mente está tranquila, Deus fala contigo. Sim. Mais uma vez perdi o sono e então me levantei e andando pela casa, coração queimava, igual brasa com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. Uma voz ouvi, e então eu entendi que o Espírito Santo me dizia assim. O Espírito Santo fala, busque, e ele fala. De madrugada, ele fala. Ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Então, esse louvor fala que ao acordar de noite, o Espírito Santo queimava em seu coração e dizia: ore mais, consagre mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais e pregue mais. Você está fazendo isso? Se não, é o Espírito Santo tocando em você. Depois aqui, olha, tem aqui no YouTube, a música, o louvor dela realmente é muito lindo. Nós estamos aqui refletindo na letra, mas a canção, junto com a melodia junto com essa letra, realmente toca no profundo do teu ser. Ajoelhei e orei. Naquele momento eu senti a presença de Deus me envolvendo. E o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar e viver o sobrenatural. É tempo de tocar no céu, meu irmão, na oração. É tempo de influenciar esta nova geração. Se hoje ouvires essa voz, meu irmão, não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está contando com você. Deus está contando comigo e com você para te usar nesse momento onde as pessoas estão muito carentes e precisam do amor dele. Né? Deus vai te usar, Deus vai te exaltar. Meu irmão, eu vou te falar, é tempo de influenciar. Deus vai te usar,
Deus vai te exaltar. Meu irmão, vou te falar, Deus tem pressa em te usar. Amém? Que o Senhor possa verdadeiramente tocar no seu coração e transformar vidas. Ore ao Senhor, vamos ouvir agora esse louvor, vamos nos ajoelhar, vamos orar ao Senhor e pedir, Senhor, eu quero orar mais. Senhor, eu quero me consagrar mais para Ti. Senhor, eu quero vigiar para que os meus olhos possam enxergar aquilo que vem de Ti. Senhor, eu preciso aprender a perdoar. Senhor, libera o meu coração de amor, né? O mesmo amor que vem de Ti. Senhor, como eu tenho que fazer para pregar mais a Tua palavra? Como eu consigo amar mais? Senhor, coloca uma porção dobrada do Teu amor no meu coração, para que eu possa olhar com um olhar de amor para os meus irmãos. Amém? Glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua semana. Olá, até mais. Até a próxima devocional, tá bom?